Ah, trem. Theo, seguinte, a gente queria começar sabendo de você como é que foi o seu encontro com a literatura. Primeiro como leitor, claro, né? E como que foi essa transição de leitor para escritor, né? Os primeiros poemas, o primeiro desejo de lançar um livro, né? O primeiro pensamento. Como que se deu esse processo todo na sua vida? Antes de mais nada, assim, o meu primeiro encontro, antes de ser com os livros, com a literatura, ele é especificamente com a palavra. E desde muito pequeno, desde muito menino, assim, aprendi a ler quase que sozinho, acho que uns 4 anos de idade, por aí, lembro um pouquinho disso. E lembro de que tudo que tinha palavra escrita me fascinava, assim. Então, andar na rua vendo as placas, por exemplo, era uma aventura, aquilo era maravilhoso. Lembro da minha avó me ensinando algumas palavras mais difíceis de serem pronunciadas, né? Especificamente, eu lembro de duas, tigre e helicóptero. Tigre foi uma palavra que eu reencontrei depois com o Jorge Luiz Borges, né? Que tem um fascínio pelos tigres. Então, desde sempre foi uma fascinação pela palavra mesmo, né? Vim de uma casa que não tinha livros, né? Que não, ninguém na minha casa tinha o costume de ler, a gente não tinha livros em casa. E o primeiro livro com que eu tive contato, eu tinha 8 anos. A gente se mudou para uma casa que era de uma tia e ela deixou algumas caixas e dentro dessas caixas tinha dois livros, dos quais eu me lembro muito bem até hoje. Um era o Espumas Flutuantes, do Castro Alves, e o outro era o Almanaque Abril, de 1984. Então, que na época já estava defasado, né? Uhum. E eram as duas coisas que eu tinha para ler. Então, eu li esses dois livros repetidas vezes, muitas vezes. E o do Castro Alves, especificamente, me dava uma sensação de encantamento muito grande por causa da sonoridade das palavras. Eu não conhecia a maior parte delas, né? Eram palavras muito estranhas para mim, mas o estranhamento também me causava um certo fascínio, né? Então, isso me deu uma coisa que eu tenho até hoje, assim, que é o de gostar muito mais do que eu não conheço do que aquilo que eu conheço bem. Então, o que eu não conheço me interessa muito mais do que o que já me é familiar. Então, tanto é que, mesmo grandes obras de grandes autores, depois de um tempo começam a me cansar um pouco e eu prefiro procurar outras coisas, procurar coisas novas, porque elas me interessam mais, né? E assim, o gosto pela literatura, ele vem também por um outro lado, antes mesmo do gosto de escrever, assim, o meu fascínio era pela imagem. Então, quando eu comecei a escrever, na verdade, eu comecei a escrever por incompetência, assim, eu queria filmar, eu queria fotografar, eu queria desenhar qualquer coisa desse tipo, mas eu nem tinha equipamento. Está falando aqui de anos 90, começo dos anos 90, né? Hoje todo mundo tem uma câmera, um celular, uma coisa desse tipo. Na época não tinha nem celular. Então, como eu não tinha as habilidades, não tinha as ferramentas para criar a imagem, eu fui criar a imagem com o que eu tinha, que era a palavra, né? E tanto é que até hoje a imagem me influencia muito mais do que outras palavras, né? Eu me sinto muito mais influenciado, por exemplo, pelo cinema do que pela literatura. E E, você coloca até na sua poesia, eu tava até. Woody Allen, sim, o Bergman, e a sua poesia, quando você está falando dessa ideia da imagem, ela é predominantemente uma poesia de avistamento, assim. Parece que você tá. Parece um cinema mesmo. Esses tons, assim, quase uma névoa. É muito isso que você está maravilha. falando. Só para incrementar o que o Lucas está falando, quando eu fui entregar para ele os seus livros, né? Os que eu tenho, que são muitos também, né? Eu tenho só três. Dois de poesia e um de contos. E aí eu chamei a atenção para ele de um conto específico, eu não vou lembrar o nome, você com certeza vai me dizer, Hum, mas que eu acho um conto extremamente cinematográfico, assim. Inclusive, ele dá para ser transposto para o cinema, assim, facilmente, num curta, por exemplo. Inclusive, me lembro de recentemente ter visto que alguma obra sua virou cinema, né? isso. Teve uma adaptação.
mas é o conto que conta a história de um rapaz que chega em casa e ele se depara com a sua irmã copulando com outro rapaz, né? E aí segue uma cena de perseguição entre esses dois homens. E no meio tem vários plot twists que eu não vou dizer para não dar spoiler, né? Mas achei interessantíssimo, assim, só para incrementar e provar que realmente esse plano cinematográfico das imagens, ele está tanto na poesia quanto na sua prosa também, né? Bom, o conto que vai ser adaptado vai ser filmado quinta-feira, agora, Ó, próxima semana. Está num processo já de produção há algum tempo. Quinta-feira ele vai virar imagem, de fato, né? Eu fico acompanhando assim a pré-produção, acho maravilha. E é exatamente esse que você está se referindo. é mesmo? Que coisa, eu não Chama, sabia, eu juro que eu não sabia. esse, se chama Mãe Santíssima. Uhum. Tanto é que a cena, quem vai dirigir o filme é Buca Dantas, diretor daqui, que eu tenho a sorte de ser amigo muito querido, assim, ter um amigo, tê-lo como amigo muito querido. E quando ele conversou comigo sobre fazer, muitos anos atrás, a fazer um filme sobre esse conto, a cena que ele me disse que era a cena que ele já via pronta, assim, como imagem, então, é exatamente essa que você descreve, que é a da perseguição. Agora eu fiquei até me achando, assim, porque fui em cima, Pois né? é, mas é esse mesmo. E é uma coisa, assim, para mim, essa coisa da imagem, de compor por imagens, é muito natural por isso, assim, a minha busca na literatura e pela literatura é uma busca pela imagem, para salvar essa minha incompetência de fazer imagens. Depois, muitos anos depois, né, eu me tornei fotógrafo, acho que não por coincidência, sim, mas foi quando caiu a ficha de que, ó, eu posso agora fazer as imagens. E fui cair nessa aventura, né? Ando um fotógrafo aposentado, pelo menos por enquanto, assim, não tenho feito muita foto, mas foi um lance interessante, assim, de depois compor a imagem pela imagem, não mais pelas palavras. Então, é que de vez em quando alguém diz, por que você não põe umas fotos no Instagram com uns poemas seus e tal? Eu digo, eu não faço porque eu não sei. Não consigo imaginar um poema meu junto com uma foto minha, porque eu acho redundante, assim, né? Perfeito. Embora algumas capas dos meus livros sejam fotos minhas, assim, não por escolha minha, geralmente por escolha da editora. Mas aí eu deixo com eles. Então, esse mais novo, por exemplo, está saindo a foto da capa, a foto minha. Mas aí é com eles, eu não me meto nessa parte, assim, eu faço questão de só dizer sim ou não. Maravilha. E aí, entrando mais um pouco a fundo nesse assunto, eu, particularmente, assim, enquanto pessoa que tenta escrever, né, que tenta ser poeta, eu sinto uma dificuldade enorme em algo que eu acho que você faz muito bem, que é o que se chama dentro da literatura de uma voz pessoal, né? Ou seja, encontrar um estilo literário, tanto de um conjunto de imagens, quanto de uma forma mesma de falar, né? Que identifique aquele escritor. Então, talvez na nossa literatura, uma imagem muito viva que eu tenho disso é o Manuel de Barros. Então, você bate um olho no Manuel de Barros, num poema do Manuel de Barros, não precisam te dizer que é do Manuel de Barros. Você sabe que é do Manuel de Barros, se você já tiver lido ele anteriormente, né? Eu acho dificílimo, enquanto produtor literário, de achar essa voz pessoal. Eu estou sempre querendo escrever de acordo com a última coisa que eu li e pela qual eu me apaixonei. Então, eu fico um pouco inconstante nisso. E eu acho que você faz isso muito bem. Quando a gente pega os seus livros de poesia, estou falando da poesia especificamente, a gente encontra uma forma poética coesa, tanto entre os livros, mas dentro dos próprios livros também, o que não quer dizer uma certa monotonia, nada a ver, mas um estilo mesmo marcado. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa sua voz pessoal, que é o nome que eu dou, como você a definiria, mas principalmente em que momento você a encontrou, como que você formulou. Eu estou até querendo aprender realmente, assim, não só para quem está ouvindo a gente, mas eu pessoalmente tenho muito essa dúvida, assim, de como que as pessoas conseguem fazer isso, porque eu tenho muitíssima dificuldade de fazer isso, e acho que você faz isso muito bem. Muito obrigado. O Manuel de Barros, que eu adoro, tem um poema em que ele disse assim:
repetir, repetir, repetir É um até traço ficar de estilo, recorrente. né? É, Isso, repetir é um dom do estilo, é. né? Eu acho que foi o que eu fiz, assim, né? Eu já tenho uma certa idade nesse negócio de escrever, já tenho um tempo escrevendo. Assim, tem duas coisas, né? Primeiro, eu repetir. Eu acho que o Manuel de Barros tem muita razão nisso. E depois tem um certo olhar cuidadoso, é até meio pesado isso, para se livrar de quem a gente ama. Então, eu lembro que os primeiros poemas que eu comecei assim, a escrever, adolescente, eu queria muito parecer com Fernando Pessoa. Depois eu queria muito parecer com Manuel de Barros. E aí depois cai a ficha, assim, de que você não, não é interessante parecer com esses caras que já existem, porque o sarrafo é muito alto, né? Então, se for para escrever o que o Manuel, como o Manuel de Barros, ou como o Pessoa, ou como o Borges, ou como o André Gide, é melhor não escrever, porque eles já disseram o que precisava ser dito da maneira deles. E aí isso é engraçado. Eu passei a ter um olhar muito cuidadoso, que eu acho que tem a ver com o olhar de leitor também. Tudo que eu escrevia, e muitas vezes eu escrevi coisas assim que soavam com essa voz lá no começo, desses caras, tudo que eu percebia que tinha uma voz assim, eu disse, isso aqui não serve, vamos transformar isso aqui. E a curiosidade disso assim, é entender que tem um outro lado. Todos esses caras podem ser citados, podem ser trazidos para dentro do poema, trazidos para dentro do que eu escrevo. O único cuidado que eu tenho é esse, é de fazer com que soe parecido com o que eu diria. E está saindo agora o Deus Me Perdoe por Quem Eu Sou, que é um romance. É o meu 11º livro, se não me falha a memória e a matemática. E é curioso que eu acho que agora eu estou encontrando uma voz própria também na prosa. E isso também demorou um pouco, né? É o segundo romance. Estou escrevendo já um terceiro. Tem um livro de contos, tem 2 livros de crônicas. Então, eu acho que é repetir mesmo, sabe? Repetir atentamente, não repetir só por repetir. E acho que isso vai dando, quando a gente vai percebendo assim que uma frase é sua, você olha para uma frase que você escreveu e acha que diz, pô, isso é algo que eu diria, isso é algo que eu escreveria. Essa fascinação faz com que você aumente ainda mais a atenção desse olhar, sabe? E, e acho que essa brincadeira é fantástica, assim, acho que é bem legal. Embora não seja, aí uma pergunta também, mas não me parece que é de todo possível se livrar completamente dessas influências, né? Porque quando Isso, a gente lê a sua poesia, eu, pelo menos, eu vejo Manuel de Barros ali. Claro, sim. não como uma cópia, né? Mas como uma influência mesmo, né? Eu acho que encontrar essa voz é exatamente isso, é poder usar essas influências sem que isso soe maneirista, sem que isso soe uma repetição, sabe? Então, Pastiche. isso, exato. Eu acho que o grande lance é esse, assim, é não renegar essas figuras, até porque depois que você lê esses caras, você está impregnado deles, você não tem mais como se livrar exatamente. Então, você processa, você transforma, isso se torna algo seu, mas para o leitor mais atento, como é o seu caso, você vai ver lá e vai encontrar que tem aquela influência, mesmo sabendo que a voz é minha, mas essas vozes estão lá. Uhum. Assim como a gente vai encontrar no Manuel de Barros alguma outra influência, assim, por diante, Exato, né? exato. Se não tivesse É, isso, cada um ia ser o descobrimento da própria poesia, entendeu? O descobrimento da própria arte. Não existe a arte no vácuo. A gente tá numa caverna ressoando vozes. Essa caverna é o limite de sensações do corpo, o limite de construção do corpo. E é isso que você falou, a construção mesmo. A gente constrói essa voz, a gente se acha no meio de tantas vozes. Pois é, e essas vozes, assim, elas são muito impactantes assim, na vida da gente. Eu lembro, assim, talvez o último escritor que me impactou de maneira mais avassaladora,
Eu tinha parado de escrever faz alguns anos, estava num desses hiatos, e aí eu descobri a obra do Walter Ugumãe, com a desumanização. E quando eu li a desumanização, eu tive um sentimento muito dúbio, assim. Ao mesmo tempo, eu queria voltar a escrever, porque aquilo me movia, mas ao mesmo tempo eu queria não escrever mais, porque aquilo já era suficiente. Então, foi um momento complicado, mas interessante. Depois que eu saí de alguns livros do Walter Ugumãe, eu disse, pô, eu quero voltar a escrever. O que eu tenho a dizer talvez já tenha sido dito, mas da maneira que eu posso dizer, só eu posso dizer. Então, eu quero fazer isso, né? E aí voltei a me aventurar com esse negócio. Tinha até feito uma carta de despedida da literatura. Ah, tem um certo drama envolvido, né? Tem É, sim. Mas como você, por exemplo, esse livro, o de contos ou de poesia, ou os romances também, como você trabalha a construção disso? Como é que você. A ideia está pronta, ou é sentar e é um processo de invenção daquilo? Um livro de poema, como se reúne esses poemas? Um livro de conto, como se reúne esses contos? O de contos talvez tenha sido mais diferente, assim. Eu nem sei se eu vou escrever outro livro de contos na vida, porque eu demorei mais de 20 anos para escrever esse livro. Porque eu ia tirando coisas e colocando coisas novas, ia procurando um eixo para ele, né? E depois o eixo virou um eixo pesado, um livro que fala sobre luto, basicamente. E aí eu fui montando os textos em torno dele, tanto é que ficou muita coisa de fora, assim. É engraçado, ele é um livro que foi semifinalista do Prêmio Sesc, mas tinha outro nome, um nome horrível, chamava Só Lâmina Só. Ainda bem que não deu certo. Muito Não, mas é feliz. bonito o nome. Mas Eu, o eu, porquê não enterramos o cão dá mais uma dúvida, assim, né? Dá mais uma curiosidade, eu acho. isso, e eu acho que o Porquê Não Enterramos o Cão tem a alma do livro, assim, tem o que ele quer dizer está ali nesse título, né? E aí foi muito tempo assim construindo ao redor dele, vendo o que é que se encaixava e tal. Com os livros de poemas, eu acho que a coisa é um pouco mais simples para mim, assim, embora eu não seja o poeta que vai ter um livro chamado Poemas Avulsos, por exemplo, Uhum. porque eu trabalho muito com essa ideia do projeto. Então, eu penso no que eu quero escrever, em qual vai ser o eixo ou os eixos de cada livro, e vou escrevendo em torno deles. Tanto é que, se você for procurar aqui nos meus arquivos, não vai ter nenhum poema para publicar assim, dizer, olha, esse é inédito. Porque todos os que eu escrevi estão nos livros, porque eram para determinados livros. Isso faz com que seja um processo demorado também, né? Todo livro consome alguns anos. Com os romances são compostos assim de uma maneira bem, bem difícil. Eu, esse livro que eu estou escrevendo agora, que não é o que eu estou lançando agora, né? Eu estou escrevendo um livro chamado Geografia do Abandono, que é um romance. E esse livro eu estou escrevendo na minha cabeça há uns, pelo menos, 5, 6 anos. Então, eu tenho a ideia dele, sei o que é que eu quero com ele, tem um caminho, né? E aí, cada capítulo eu vou escrevendo mentalmente. Ontem, por exemplo, foi engraçado. Eu passei o dia dizendo, eu vou parar para escrever um pouco, eu estou precisando parar para escrever um pouco e tal. E aí, eu só fiquei protelando umas 21, 21h30, eu fui escrever. Às 22h30, um pouquinho mais que isso, eu disse, pronto, terminei o capítulo. Aí minha esposa disse, mas já? Porque faz parecer fácil o que não é fácil. Eu disse, já, mas é porque eu tinha escrito tudo antes na minha cabeça. Então, a hora de parar para escrever fica mais simples, assim, né? Nem todo capítulo sai tão rápido assim. Alguns deles tomam mais tempo, porque depois ainda tem uma outra fase, né? Que é a fase da revisão, que aí é outra fase em que eu demoro muito, porque realmente
eu mexo muito com o que eu escrevo. Então, esse capítulo que foi escrito em 1 hora, mas que tinha sido escrito durante a semana inteira na minha cabeça, quando eu for revisar, certamente ele vai me tomar mais tempo, vai precisar de mais cuidado e tal, né? Mas é um processo, eu curto, assim, é um processo que eu queria ter mais tempo para dedicar a ele, assim, se não fossem as obrigações da vida diária, do dia a dia mesmo, de ter de arranjar grana para comprar comida e coisas desse tipo, para pagar o aluguel. Eu adoraria viver mais tempo essa fase, assim, curtir mais esse processo. Maravilha. E a poesia, você também trabalha ela depois ou o poema? Trabalho Pronto. muito, muito. Só um gancho, Theo, que eu queria fazer, que serve para essa pergunta do Lucas. Você falou isso, eu já tinha aqui pensado em fazer essa pergunta. Inclusive, você falou a questão de viver, de parar de fazer as outras coisas só para escrever. Eu lembrei da Hilda, né? Da Hilda Hilst, que meio que fez isso, ela tinha essa possibilidade, né? Com a questão lá da Casa do Sol e tal. E a Hilda fala muito da questão da inspiração. E parece que existem dois grupos de escritores, né? Existem os escritores João Cabral de Melo Neto, que acreditam na transpiração, e existem os escritores Hilda Hilst, que acreditam na inspiração. Então, no documentário dela, ela fala que ela acha o João Cabral de Melo Neto um porre, um chato, que ele matou o poeta, né? Quando ele fala que não existe inspiração, que existe a transpiração. Como que você vê esse embate, assim? Eu acredito muito em inspiração, assim. Eu só não tenho essa sorte de ter acesso. Mas eu acredito, assim, eu acho que tem gente que escreve, eu tenho amigos que escrevem assim, inspiradíssimos, escrevem muito bem. Eu não tenho, cara, assim, eu fico martelando, martelando, fico, antes de vir para frente do computador, para encarar a folha do papel digital, assim, eu passo dias, semanas, assim, trabalhando um verso, vendo o que é que dá, o que é que não dá. Aí depois vou escrever, deixo lá, volto um tempo depois. Eu não conheço, assim, só conheço de ouvir falar, inspiração, mas tenho muita inveja de quem tem. Eu mataria para ter esse negócio, porque eu acho lindo demais. O cara, assim, tá, sei lá, andando pela rua e é iluminado pela palavra. Cara, a palavra não me dá bola nenhuma se eu não for atrás dela, se eu não correr, depois não pegar pelo colarinho, ganhar até ter alguma coisa, não sai nada. Mas eu acho muito bonito quem tem inspiração, acho chique, É inclusive. chique, é chique. É, acho Mas massa. às vezes eu acho que por serem escritores, né, a gente tem que desconfiar também, né? Porque eu me lembro de uma aula que eu tive sobre Fernando Pessoa, e o Fernando Pessoa te contava uma história dos heterônimos, que num belo dia, que ele chama do dia triunfal, né? Que ele sentou e escreveu 30 poemas de uma vez, e ali nasceu o mestre dele, que era o Alberto Caeiro e tal. Mas Escrevi em depois, indo pé. olhar o espólio dele, não é mais ou menos isso que a gente encontra. A gente vê esses 30 textos escritos com canetas diferentes, em datas diferentes, revistos 1000 vezes, né? Eu fico me perguntando até que ponto a gente pode acreditar nessa história da inspiração também, né? Eu não ousaria dizer que é mentira, porque eu acho uma história muito bonita. Aham. Preservar a história, eu sou a favor, a favor de deixar, mas eu realmente acho que só a coisa da inspiração, assim, porque é uma coisa de gente muito iluminada, né? Talvez eu seja muito cético, mas é uma coisa de gente abençoada, assim, abençoada pela palavra. O cara estava andando pela rua e foi atacado por um poema, já imaginou? É muito, assim, é muita sorte, ou Dá é muito inveja, merecimento. dá inveja. É, E aí, pegando esse outro gancho que você falou do fotógrafo aposentado, queria te perguntar se você é um poeta aposentado também. Porque deu para perceber, acompanhando a sua obra, um começo na poesia, mas que já de algum tempo permaneceu na prosa. Como é que foi essa transição? Isso foi pensado, isso foi calculado, isso tem um motivo inspiracional, um motivo. Agora você pensa a palavra, já não vem em verso, vem em prosa, né? Ou se é alguma coisa mais calculada. Por que que você saiu da poesia para a prosa? eu escrevo muito, assim,
pela necessidade de dizer alguma coisa, né? E isso inclui como dizer isso que eu quero dizer. Teve um livro de poemas que eu lancei, acho que faz uns 2 anos, que é o Inventário de Tão Pouco, e que era um livro que tinha algo assim que eu já vinha trabalhando nos dois anteriores. Eu queria escrever um livro de poemas para serem lidos em voz alta. Assim, eu queria ler, eu queria escrever poemas que fossem bonitos. Muitas vezes eu trabalhei o contrário disso, assim, eu buscava a dificuldade para o leitor ler em voz alta, eu buscava era como se eu tivesse muito mais para Baudelaire do que para Manuel de Barros, assim. Não que escrevesse a maneira de Baudelaire ou de Augusto dos Anjos, esse tipo de coisa, mas eu queria a beleza do que aparentemente não podia ser dito. E aí depois eu resolvi embarcar em outra onda, que era eu queria o poema para ser lido em voz alta. E depois eu queria um poema que fosse bonito. E aí com isso eu me esforcei um bocado assim nos últimos livros, deu um trabalhão danado. E aí eu resolvi dar um tempo, assim, porque eu estou curtindo também essa coisa de escrever romance. Foi muito frustrante, assim, o primeiro romance chama Barreiro das Almas. Eu escrevi acho que foi a coisa que eu mais curti escrever, assim, de tudo que eu já fiz. Só que foi muito frustrante a maneira como saiu. Saíram, acho que 30 exemplares. Então, muito problema com a editora, com essas coisas. E aí, só que eu curti a coisa de escrever o romance. Aí escrevi o segundo, que é esse que está saindo agora, e estou escrevendo o terceiro. Eu não sei dizer exatamente o que é que eu vou fazer assim na próxima, porque tem muito disso do que dá vontade de escrever. E, e eu já percebi assim que eu não posso me aposentar muito da literatura com as coisas, porque eu acabo voltando. Todo livro eu dizia, esse é o último, esse é o último. E nunca era o último, né? Então, não sei assim quando é que eu volto a escrever poesia, mas eu acho que eu volto. Em se tratando de literatura, poesia é a minha primeira linguagem. Então, eu acho que é inevitável voltar para ela em algum momento. Não sei quando, né? Assim, até porque esses caminhos são demorados, né? Esse livro que está saindo agora, eu já estava com ele pronto há mais de um ano. E aí, agora que ele está pronto, que está saindo e tal. Esse outro eu estou escrevendo, não sei quando é que vai sair, não sei quando eu vou terminar, mas quero terminar até a metade do ano e ver se lanço em 2026. E aí vou ver o que é que vai acontecendo no meio do caminho. Mas não dá para dizer que foi um adeus à poesia, então, né? Graças a Deus. Não, Ainda não, bem, não. ainda bem. Não, não. Já já eu volto. Com a cara mais lavada do mundo. Lucas, quer fazer alguma pergunta? E o Brasil? E a cultura no Brasil? E o futuro, assim? O que que você está vendo aí, a projeção da literatura no Brasil, das artes no geral no Brasil? O que é É, ser um escritor brasileiro? cara, ser escritor é muito complicado. Agora, ser escritor no Brasil é mais complicado ainda. E eu tenho visto com uma certa preocupação, assim, especificamente com relação à escrita. Eu acho que a gente tem vivido um momento assim de buscar umas coisas muito desesperadamente. A gente quer buscar, a gente quer encontrar em tudo um Itamar Vieira Júnior para vender não sei quantos mil, centenas de milhares de livros, coisas desse tipo. Mas a literatura não é assim, né? A literatura é uma arte mais lenta, mais contemplativa. É muito provável que vocês, assim como eu, já tenham comprado livros que vocês só vão vir ler daqui a 1, 2, 3 anos, ou só Ou tenham nunca. comprado livros anos depois deles terem sido lançados. Então, essa coisa imediata, que é diferente, por exemplo, do cinema comercial, a gente vê, por exemplo, o filme do Walter Salles, Eu Ainda Estou Aqui, já é um sucesso gigantesco, porque ele é mais imediato. O filme sai, tem um burburinho todo, e o filme, eu ainda nem vi, eu sou cinéfilo, mas ainda não vi. Imagino que seja ótimo.
tem um burburinho todo, as pessoas vão ver imediatamente, elas vão processar o filme, vão reproduzir, e isso vai se espalhar. É diferente do processo com a literatura. E isso faz com que esse mercado literário seja alguma coisa também um tanto difícil de prever. E tem uma outra coisa, assim, dessa coisa do escritor brasileiro contemporâneo que me preocupa muito. O escritor brasileiro escreve muito mais do que lê, e isso é algo que me deixa um tanto tenso, assim, porque diminui o consumo do que vem sendo produzido e também afeta a qualidade do que vem sendo escrito. Então, eu acho isso preocupante. Acho que as editoras pequenas, independentes, têm um papel muito importante nesse processo com a literatura, embora eu acho que esse processo esteja sendo vivido de uma maneira um tanto descuidada, assim. Eu acho que falta marketing, falta investimento, falta distribuição dos autores que essas editoras publicam. Então, as editoras publicam, sei lá, 15 autores no mês. É muita coisa, você não tem como trabalhar marketing com isso. Então, você vai produzir 15 autores e esses caras só vão vender para o próprio círculo, vão vender para os próprios amigos, para a família. Então, você não tem distribuição, você não tem divulgação disso, e eu acho que isso complica muito as coisas. E é o que a gente estava falando antes, né? Que a gente estava falando, você falou muito das influências e tal. E hoje, uma palavra atual, assim, é memória, né? Trabalha-se muito com a ideia de memória, de ancestralidade. E, ao Sim, mesmo tempo, se abandona essas referências, assim, principalmente na literatura. O de verdade. escrever sem buscar o que veio, né? Essa plataforma. E a arte tem função, a arte tem... Pra quê? Por quê? Olha, se o sujeito espera trocar um pneu, consertar um chuveiro elétrico, esquentar o almoço, com literatura, com arte, função nenhuma, né? Porque não precisa, né? Essa busca desesperada pela função, pela objetividade, pela meta, eu acho que é um dos traços tóxicos, assim, desse nosso tempo. A gente não quer contemplar nada, a gente não quer ver nada profundamente, a gente quer consumir tudo muito rapidamente. E isso é uma pena, né? Então, assim, eu acho que a arte é fundamental e importantíssima, mas ela é importantíssima para coisas que não são necessariamente práticas, assim. É arte que te faz pensar, que te faz evoluir, que te faz sentir, que te faz ter medo, que te faz ter vontade de rir, que faz com que você reconheça os sentimentos que você tem no dia a dia pelas pessoas, pela vida, pela rua. Então, eu acho que isso é grandioso, né? Eu acho que isso não tem uma função. É grandioso, mas não tem função, porque não precisa ter função, né? Eu acho que essa coisa da função é a marca desse nosso desespero, assim, por esse tempo. Porque se não tiver uma função prática, a gente está perdendo tempo. E tempo é uma coisa que não se perde exatamente, né? Tempo é uma coisa que passa independente do que você faça ou não, viva você ou não, queira ou não, a única função que o tempo tem é passar, né? E a arte e a literatura especificamente, assim, acho que compreende muito bem essa função de passar, né? Porque passa, mas não passa incólume, assim, não passa em branco. Então, para o sujeito que quer consertar o pneu do carro, eu acho melhor uma borracharia, um macaco, uma coisa assim. Para o resto, o poema serve, a literatura serve. Bonito, bonito. É isso, encerramos? Antes, falar onde que a gente encontra os seus livros aí pro pessoal que tá assistindo.
Seu Seu perfil nas redes arroba aí nas sociais. redes sociais. Beleza. Bom, dos livros, tem dois livros que ainda estão em catálogo. Um é o Inventário de Tão Pouco, que é um livro de poemas, e o outro é o que está saindo agora. Está saindo agora mesmo, eu ainda nem tenho ele aqui, ainda nem tenho ele vivo, impresso, que é o Deus Me Perdoe por Quem Eu Sou. O Deus Me Perdoe está saindo pela editora Libertinagem, que é uma editora muito bacana de São Paulo, muito legal mesmo, trabalha essa história de literatura independente e tal, né? Uma editora independente, embora a gente dependa de um monte de coisa para dar certo, né? É isso. Então, vocês podem encontrar o livro na editora Libertinagem, tá lá, ou podem conversar comigo direto pelo Instagram. O arroba é tel, com th, ponto g, ponto alves. Facinho de encontrar. Assim. Um beijo, Theo. Obrigado, viu? Pela conversa. Ah, Valeu Foi eu que maravilhoso. demais. agradeço. Pena que Valeu o. Prazer demais, conhecer o Theo. Lucas. Muito bom te ver de novo. Beijão para vocês. Muito obrigado por esse Você momento, também. viu? Beijo. Até o próximo Valeu encontro. demais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.